Olá, eu sou a Magda Rodrigues, consultora de RH. Hoje eu vou dar uma dica de ouro para você. Fique atento. Você sabe que no processo seletivo nós utilizamos várias técnicas de entrevista. E eu vou te mandar hoje a técnica principal de entrevista, que é entrevistas por competências. Essa é uma técnica que ela foi lançada há mais de 10 anos atrás e na época todos os RHs se especializaram para utilizar essa técnica como método de análise dos candidatos. Eu confesso que já após mais de 10 anos, ela já não é tão usada, mas ela é muito importante e vira e mexe nós utilizamos algumas situações dela para utilizar no processo seletivo. Então fique atento a essa técnica, como ela funciona. Entrevista por competência é um método inclusive muito inteligente, que nós vamos fazer o candidato comentar histórico, ou seja, nós vamos entender o que ele fez no passado, porque a estatística diz que se eu reagir assim numa situação, numa determinada situação, depois eu repetir esse comportamento, a estatística me diz que provavelmente é assim que eu vou agir da próxima vez que eu passar pela mesma situação. Então, a entrevista por competência, ela funciona da seguinte forma. Nós, entrevistadores, sempre vamos fazer uma pergunta para você pedindo uma situação real que aconteceu no seu passado. Geralmente é numa empresa. O que aconteceu com você numa determinada situação, na empresa, assim, assado, ou na sua casa. Comente uma situação que você passou com seus pais, comente uma situação que você passou com seus filhos e como você reagiu a essa situação. Então, entrevista por competência é assim, eu checo como você reagiu numa situação no passado, porque provavelmente é assim que você vai reagir aqui, se eu te contratar na empresa. Isso é muito inteligente, porque antigamente nós não queríamos entender o seu lado ruim, nós não queríamos saber as fraquezas dos candidatos. E, de uma forma inteligente, o importante agora é saber, justamente para eu saber quem eu estou contratando, porque é muito difícil você achar... eu querer tampar o sol com a peneira, você achar que aquele candidato vai ser perfeito, que ele nunca vai passar por uma situação ruim, que ele pode nunca dar um problema, isso com certeza pode acontecer. A diferença é que agora eu já sei como você vai reagir, eu já tenho uma estatística, uma previsão de como você vai reagir numa determinada situação. Então, não ache ruim, não fique preocupado em responder esse tipo de pergunta. A maioria dos candidatos ficam muito preocupados quando eu pergunto para você uma situação ruim do seu passado e você tem que me falar essa situação ruim. Não fique preocupado, isso não é para te eliminar, isso não é para te reprovar, é simplesmente para eu conhecer o seu comportamento e deduzir e simplesmente prever que provavelmente é assim que você vai agir. Isso chama entrevista por competência. Eu sempre pergunto para você uma situação real do que aconteceu, você me fala como você reagiu e eu já sei provavelmente que é assim que você vai reagir aqui na nossa empresa. Então, como eu disse, isso não é para te reprovar. Pode contar de forma verdadeira, de forma real, tudo o que aconteceu. Nessa técnica, nós não podemos utilizar esse tipo de pergunta para prejudicar o candidato. Simplesmente é para conhecê-lo melhor e poder dar um feedback melhor, ter uma avaliação melhor daquilo que ele vai fazer dentro da nossa empresa, caso a gente contrate ele. Lembrando, numa entrevista, ela é dividida em duas partes, o lado técnico e o lado comportamental. O lado técnico é aquele que a gente revisa todo o currículo. A gente vai chegar toda a sua experiência profissional, formação acadêmica, cursos, idiomas, e a parte comportamental é o que a gente vai descobrir de você, do seu potencial, da sua energia, da sua paixão, do seu brilho no olhar que você passar no momento da entrevista. Isso equivale a 80% de peso numa entrevista. Pois é, eu aposto que você
não acreditava nisso, não sabia disso. Todo mundo acha que é o contrário, que é o currículo, que é a sua formação, a sua experiência que tem mais peso numa entrevista e numa decisão de aprovação. Não é. O mais importante e é o diferencial é justamente o seu comportamental. E nós usamos essa técnica, podemos utilizar para identificar cada vez mais o seu potencial, a sua performance futura com a gente, caso nós venhamos te contratar. Então, a partir de hoje, fique atento a esse tipo de pergunta nas entrevistas. Se acontecer com você, na hora você já vai saber que é uma entrevista por competência e fique tranquilo em responder a verdade, mesmo que a situação seja uma situação ruim, ok? Fique atento a essa dica, pratique isso e agora fique tranquilo nas suas entrevistas. Tenho certeza que com isso você será muito bem avaliado. Boa sorte!